Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho mais de política. Hoje é dia 12 de setembro, este é o nosso último editorial. E enfim, né, eu tô gravando do celular, mas logo eu quero trazer um conteúdo mais adequado para vocês aqui, né? Logo já deve estar com um equipamento um pouco melhor para não precisar ficar usando tablet e celular para trazer o conteúdo para vocês, tá? Que o meu computador de gravação eu acabei deixando, né, no escritório que eu tenho. Mas enfim, tem muita coisa acontecendo, a gente precisa falar sobre essa loucura toda que se instaurou no Brasil. Vem cá, acabei de ver uma matéria agora que me deixou perplexo, né? Eu falei com vocês, fiz uma análise do último vídeo agora sobre o Nepal, né? Eu vi uma matéria agora que eu fiquei incrédulo, eu não consegui acreditar. É essa matéria aqui de No Centro do Poder. Eu realmente fiquei estarrecido com essa matéria. Flávio Dino anuncia que brasileiros que exaltarem os protestos do Nepal serão alvos de investigação da Polícia Federal. O Flávio Dino anuncia que brasileiros que exaltarem os protestos do Nepal serão alvo de investigação pela Polícia Federal. Mas será que isso é verdade? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu fiquei assim, assustado com tudo isso e eu fui averiguar. Eu sempre averiguo para trazer matérias aqui para vocês. Não é bem daquela forma que está a matéria, tá? O que aconteceu? O Nepal, vocês devem ter visto o que aconteceu depois da retirada de várias redes sociais pelo Partido Comunista do Nepal. A geração Z, né, acabou entrando em revolta e acabou fazendo uma revolução, derrubou o governo. E aí eu falei para vocês que o Nepal usou o Discord para escolher o novo presidente, né, o novo presidente interino enquanto eles fazem eleições. Só que o que aconteceu? Quando o Dino fez o voto do Bolsonaro, um monte de gente foi ameaçar o Flávio Dino. Disseram que eu ia para o Nepal, né? Foram lá, ameaçaram o Flávio Dino, falou, merece um Nepal nele, né? Sobre o Flávio Dino. E aí ele falou que todo mundo que escreveu mensagens em relação ao Flávio Dino, ocorreu ali a materialidade, ou seja, quem exaltou o Nepal contra a figura do Flávio Dino, fazendo ameaças, acabou incorrendo aqui em materialidade de crime. Agora, já que eu citei o Nepal, vocês lembram que eu falei para vocês que o Nepal ficou de escolher quem seria, né, o próximo presidente e ia fazer isso pelo Discord, né, pelo um aplicativo, pelo uma rede social. Depois da população derrubar o governo, eles, por causa das redes sociais, eles ainda colocaram ali as redes sociais. E agora essa é uma matéria do SBT News, né, falando que foi escolhida a presidente no Nepal. E lá, como a Suprema Corte tem muito respeito, Sushila Karki é nomeada primeira-ministra do Nepal após renúncia e protestos. Sushila Karki, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal lá do Nepal, se tornará a primeira mulher a liderar o Nepal e tomará posse como líder interina ainda nesta sexta-feira, depois que o primeiro-ministro KP Sharma Oli renunciou ao cargo em meio a violentos protestos anticorrupção, informou o gabinete do presidente. O gabinete do presidente Rajendra Paruel anunciou a nomeação de Karki após negociações entre Paudel, o chefe do exército Ashok Raj Sigil e os manifestantes que lideraram a pior revolta do Nepal em anos. Então acabaram escolhendo, né, a ex-presidente do STF. Por que do apelo popular, inclusive do povo, em relação a ex-presidente do STF? Porque ela era considerada linha dura contra corruptos, contra a corrupção, então Nepal acabou por escolhê-la, tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui mais um aqui, né? Essa é de assustar. Matéria do Braddock Show. Vocês sabem quem é esse aqui, né? O Mauro Cid, o delator. Pois é,
vai viver nos Estados Unidos. Delator Mauro Cid planeja ir para os Estados Unidos após pegar apenas 2 anos de prisão. Pois é, Mauro Cid pegou 2 anos de prisão, enquanto o Bolsonaro pegou 27, e o Mauro Cid já anunciou que vai embora, vai viver nos Estados Unidos e não volta mais para o Brasil. Agora a grande questão é, vai ter visto para isso, né? Isso é o que o bicho vai pegar, né? Delator Mauro Cid planeja ir para os Estados Unidos após pegar apenas 2 anos. Ex-ajudante de ordens planeja a mudança para os Estados Unidos após receber apenas 2 anos em regime aberto. Cid já expressava confiança de que a pena seria branda pela delação. Pediu baixa do Exército, mas mantém a patente de tenente-coronel. Tem irmão na Califórnia que facilitará a mudança. Pois é, teve até na época, né, eu lembro que os petistas fizeram muitas críticas, que o irmão do Mauro Cid tinha uma mansão de não sei quantos milhões, que o Mauro Cid, né, já tinha toda a estrutura lá para os Estados Unidos, na Califórnia, que essa mansão poderia ser do Bolsonaro e que o irmão do Mauro Cid poderia ser só um laranja, né? Bravata dos petistas. Acabou que provou que não tinha nada a ver com isso. O Mauro Cid pegou 2 anos de prisão aí, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de outro ponto aqui. O Charlie Kirk, né? Sabe, o Paulo Souza, ele é humorista, né? Eu não lembro o nome aqui, me fugiu o nome do portal que eles tinham. Ele e um outro era humorista, acabou sendo preso a ordem do Alexandre de Moraes, porque eles são críticos ao ministro Alexandre de Moraes, acabou desaparecendo, me fugiu o nome dele agora também, e o Paulo Souza, né, continuou fazendo aí suas matérias. Ele fez uma sátira agora, mas tão perfeita, sobre a morte do Kirk e sobre a esquerda, que merece você assistir comigo. Dá uma olhada nisso aqui. Né? Ficou incrível, mas literalmente incrível essa publicação do Paulo Souza aqui, tá? Bom, pessoal, meu objetivo aqui é que a gente possa expor argumentos, ouvir opiniões divergentes da nossa e debater ideias de forma livre e pacífica. Seu extremista de merda! Violento! Agressivo! Você machuca as pessoas! Será que é difícil pedir um pouquinho mais de amor? Mais empatia, por favor? Bom, pessoal, meu objetivo aqui é que a gente possa expor... Bom, pessoal, retrato claro, evidente do que se tornou hoje a política, né? Ó, eu vou colocar para vocês aqui, eu vou tentar traduzir pelo tablet, porque pelo tablet é complicado, mas eu vou tentar. A máscara da esquerda já caiu, os Estados Unidos está caminhando para uma guerra civil. Hoje eu estava olhando e sabe, meus ouvidos sangram para poder trazer conteúdo para vocês. Hoje eu tive que assistir um vídeo do Sakamoto da UOL. Pensa, se tem uma coisa que me causa ranço é isso. Mas ele falou uma coisa certa, que eu não concordo num ponto que ele falou lá, porque ele fala que não é de direita ou de esquerda, não, é a esquerda mesmo que é radical, é a esquerda que assassina. Vamos ser muito claros aqui, tá? Mas o Sakamoto disse uma coisa, olha, os Estados Unidos vai entrar numa guerra civil e o Brasil caminha no mesmo caminho, tá? O Brasil está caminhando no mesmo trilheiro. Vai rolar uma guerra civil. Isso pode acontecer. Então, se continuar o extremismo que está hoje, essa radicalização, essa gente torcendo pela morte de todo mundo que é da direita, vai mais cedo ou mais tarde, aquele que só apanha vai levantar e falar, então você quer briga? Vamos ter briga. O Nicolas já começou. Subiu o tom hoje e falou, não, se eles nos chamam de extremistas, então vamos ser os extremistas que eles querem que nós sejamos. Hoje já começou. Dá uma olhada nisso aqui, da Whoopi Goldberg, tá? Olha o que esse cara falou. Primeiro veio o discurso, né, dessa pessoa aqui que é horrenda, né, o discurso dela, esquerdismo barato,
Mas olha só o que ela falou aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês. Isn't a fundamental part of being an American? Não é a parte fundamental de ser um americano que somos capazes de expressar nossas opiniões uns aos outros, sem medo, sem esse tipo de horror acontecendo? Parece que temos que ser visto mais e mais. E não é nem esquerda ou direita. É só gente sendo morta por causa de suas crenças. Simplesmente não há violência nesse país. Estou com o coração partido por isso. Eu não consigo acreditar que alguém mataria outra pessoa porque ele estava se expressando. Bem, por anos, você e seus aliados da mídia têm condicionado metade do país contra o presidente e seus apoiadores, como figuras como Charlie Kirk, Trump, Hitler. Seus apoiadores são fascistas, extremistas de direita são um perigo para a nossa democracia. Vocês não usam as palavras, mas ainda assim, seriamente aqui, fingindo surpresa quanto a lunáticos e acreditam nas suas palavras. Decidem fazer justiça com as próprias mãos. O seu lado incendeia e saqueia, sempre que as coisas não saem do seu jeito. O seu lado tentou assassinar o presidente várias vezes. Seu lado queimou a Tesla por todo o país. E queimam o Elon Musk, querem ele morto. Seu lado assassinou Charlie Kirk. Seu lado está nesse momento celebrando isso. Então não fale comigo sobre, bem, isso não é uma questão de esquerda ou direita, é a esquerda, é só a esquerda. É ironicamente o lado democrático, né? Que se envolve em violência política e assassinatos de pessoas de quem eles discordam. E toda vez que algo assim acontece, você vem aqui, você abaixa o tom da retórica, lágrimas de crocodilo, não dá para acreditar. Aí uma semana depois você volta a usar a mesma retórica de ditador e fascista novamente. Então, você realmente não se importa. Você está apenas fingindo. E é por isso, foda-se você e você também aí no campo. Nossa, eu não sei se deu para vocês entenderem com essa lequera que eu fiz aqui, tentando traduzir isso aqui para vocês, mas é isso. São radicais, são extremistas, são figuras que odeiam qualquer pessoa que não pense igual a eles, são figuras invejosas, são figuras que detestam a vida pacífica que você, cidadão de bem, pai de família, quer viver. São pessoas que odeiam, são irônicas, são radicais. Você quer um outro exemplo? Vou colocar um trecho aqui dos esquerdistas se manifestando lá na França. E olha só, o quanto eles são radicais, o quanto eles são abusados. Dá uma olhada nisso aqui. Pró-Palestina, né? Olha lá, o cara... Free Palestine! Free Palestine! Olha lá. São vândalos. Esses bandidos canalhas aqui que são democráticos? Isso aqui que é a democracia da esquerda? É? Vocês viram o que aconteceu no Nepal? Não, mas ninguém tá falando. Olha só, meu Deus, foi um golpe de Estado? Não, são manifestações. Agora, a Débora do Batom deu um golpe de Estado. 14 anos de prisão para ela. Peraí, se você falar do Nepal, você pode ser investigado pela Polícia Federal. E quando um ser asqueroso, hoje a minha paciência se esgotou, quando um ser nojento, quanto um cara que se diz jornalista, historiador, não sei nem que merda é essa, resolve destilar seu ódio desse jeito aqui, dá uma olhada nisso, né?
Dá uma olhada nisso. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Tu vai no parcão defender o Bolsonaro e o Daniel Silveira porque tu é imundo, tu é sujo, tu é sórdido e tu não passará. Na minha casa eu apedrejo vocês! Aquelas pedras que caíram lá fui eu que joguei! Bando de filho que estavam parados na frente do Abílio, tu deve saber quem tu é, velha. Tu, 5 velha caquética que vão morrer. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei porque a minha mulher não deixou. Era eu. Não tem lugar mais brega, mais retrógrado, mais ridículo que a Serra Gaúcha. Nenhuma pessoa cool, relax e nenhum rico de verdade vai naquela merda, aquele pórtico, aquela comida horrorosa, caríssima, aquela arquitetura bavarosa, aquele espetáculo de Natal patético. Ninguém vai. Vocês têm que pegar Covid. Marque o pênalti. E não deixe de expulsar um jogador antes do jogo terminar. Essa regra é claríssima. Volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído. Deixa ela trabalhar. Esse tipo de gente é considerado intelectual pela esquerda. Esse tipo de gente é considerado gente séria pela esquerda. Você viu, tem um outro aí, né? Um outro... eu não faço questão nem de guardar o nome desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é assustadora. Mas José de Abreu, lembrei o nome dessa coisa. Sabe, comemorando a morte de uma pessoa. Isso é o lado do amor. Sabe, a esquerda nunca vai conseguir esconder sua face por muito tempo. Depois que as redes sociais surgiram, a face de vocês foram expostas, porque nunca uma dessas mídias nojentas iriam colocar isso aqui. Aí, este ser é um intelectual da esquerda, jamais colocaremos um vídeo assim. Vocês são crápulas, são nojentos. Vocês não respeitam a dor de uma esposa que teve o pai assassinado por causa de um vagabundo de esquerda. Vocês não valem nada. Dá uma olhada nisso aqui. Oscar Filho, parabéns. Comemorando a morte do Charlie Kirk é um quadro do Zorra Total assinado pelo Quentin Tarantino. Ele tuita: foi encontrar com Olavo como se estivesse anunciando a próxima temporada do Encontro com Fátima no Além. Esse é o mesmo Zé de Abreu que passa anos chamando a direita de fascista. Mas será que o fascismo da esquerda é vegano? É isso que deixa ele mais digerível? E não é de hoje, tá? Que ele pratica esse extremismo performático dele. Ele já cuspiu no casal e colocou Guilherme de Pádua e a Glória Pérez no mesmo saco só por uma questão política. A esquerda que acusa a direita de desumanizar agora dança no túmulo do adversário. No octógono ideológico, o respeito já foi cancelado e até o homicídio ao vivo virou meme. E esse tipo de post ele não derruba ninguém, você percebe? Só reforça mais bolha. É o antifascismo com um temperamento fascista. Quem discorda não precisa ser vencido no debate, precisa ser eliminado e ridicularizado. Aí parte da direita olha e pensa: tá vendo? Eles querem que a gente morra. E parte da esquerda vibra: eu acho pouco. E o resto da gente tá aqui meio que tentando achar um visto pra Plutão. Zé de Abreu não é só um ator, é um termômetro. E se até o termômetro tá com febre, é sinal de que o país pegou fogo faz tempo. O ator que deveria ser o espelho da humanidade tá virando o reflexo da polarização. E se o artista não lembrar que o outro lado também é humano, quem é que vai lembrar? O Zé de Abreu comemorou... Vamos deixar bem claro uma coisa? É justamente esses artistas, é justamente essa corja, essa raça que mais prega o ódio, prega a raiva. São exatamente esses que fazem exatamente isso, né? Pregam o ódio, destilam o ódio o tempo todo. É simples assim. Eles não têm tolerância, eles não estão pregando amor, nada disso.
Quer ver aqui? Você gosta de quadrinhos? Pois é. Esse seriam quadrinhos da DC Comic, que seria lançada, né? Não, eu não sou o Peter, tá? Eu sou o Sandro, mas eu tô falando de quadrinhos. Pois é, não tô vendendo quadrinhos para você. Foi cancelado. Porque a pessoa que escreveu esses quadrinhos, e eu torço para que não venda nenhum, mas nenhum mesmo. Se a humanidade tiver vergonha na cara, não vai comprar nenhum. A pessoa que fez esses quadrinhos, que coordenou esses quadrinhos, comemorou a morte de Charlie Kirk. Comemorou a morte de um adversário político. Correu, apagou. Mas, saiba de uma coisa. O print ele é eterno. O Nicolas cansou. Acho que você também cansou. Eu cansei. Então, é simples. O Nicolas fez a seguinte postagem. Tá aqui. Ele postou o seguinte. O movimento começou. Demita os verdadeiros extremistas de sua empresa. Denuncie. Nicolas convoca movimento por demissão em massa de verdadeiros extremistas nas redes sociais. A convocação é muito simples. Se o seu funcionário comemorou a morte de alguém, seja de direita ou de esquerda, demita-o. Ele não merece trabalhar com você. Esse é o ponto. Se o seu funcionário quer que as pessoas morram, demita-o. Ele não merece trabalhar com você. Essa pessoa tem um desequilíbrio. Essa pessoa está doente. Você deve ter visto que lá nos Estados Unidos, os esquerdistas estão entrando em colapso total, publicando no TikTok, porque estão sendo demitidos por comemorarem a morte do Charlie Kirk. My job! I was just fired from my fucking job! Now I have nothing but this! I have nothing but this website! I have nothing anymore! I have nothing! I have nothing anymore! I have nothing anymore! Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada! Pois é, eu não preciso explicar para vocês o que é foco, né? Então, alguém sentiu dó? Eu não, mas nem um pouquinho mesmo, mas assim, nem um cadiquinho. Eu tenho certeza que você também não, porque esse tipo de gente, né, é o tipo de gente que literalmente, né, fica querendo a morte dos outros. E aí tá na hora da gente começar a deixar a gente famoso, lógico. Olha só esse perfil, né? Raspitivo, né? Tava falando dias antes, existem pessoas que precisam morrer, mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, tu tá na lista. Você sabe quem é Chupetinha, né? É a forma jocosa, homofóbica, de que a esquerda trata o Nicolas Ferreira. Essa é a esquerda. Ó, que esquerda democrática, do amor, maravilhosa, né? Sabe, a máscara de vocês está caindo, a máscara de vocês está sendo exposta. Não tem o que falar. Vocês não estão preocupados com as pessoas. O empresário, né? Me fugiu o nome dele aqui agora. Ele levantou um movimento. Demita quem aplauda a morte. Demita quem aplaude a morte. Ele, que ficou muito famoso num debate que ele fez, debatendo com pessoas desempregadas, né? Thales, o nome dele é Thales. Eu tô ruim da cabeça, tá? Também com tanta matéria ruim dessas que eu tenho que ler, preparar para poder preparar os conteúdos para você. Eu já tô ficando doido aqui já. Tô ficando careca já, tá? Olha só, o Thales publicou o seguinte vídeo.
Clamo a todos os empreendedores e empregadores do Brasil, todos os líderes que lideram pessoas nas companhias. Busquem, investiguem, observem e ajam. Quem celebra a morte não merece sustento. Quem festeja o mal não deve encontrar guarida em nossas empresas. A nossa responsabilidade não é apenas com o lucro, mas com a preservação da civilização que recebemos e que devemos entregar maior e melhor para os nossos filhos e para o futuro do Brasil e do mundo. Clamo a todos os empreendedores. Você tá certo. 100% certo. Qual é o futuro do Brasil que a gente espera ao final? Qual é o futuro do país que a gente espera ao final? Olha só, matéria do Conexão Política. A imprensa internacional acabou de anunciar agora a morte do Charlie Kirk parou os Estados Unidos. Foi decretado luto. E aí, o assassinato de Charles Kirk, líder conservador norte-americano, morto a tiros em Utah, abriu um precedente inédito. O país parou. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Vou tirar o áudio aqui por causa da questão de direito autoral, tá? Ó, a matéria diz o seguinte: o assassinato de Charlie Kirk, conservador norte-americano morto a tiros durante uma palestra em Utah, abriu a comoção tão profunda que, segundo a imprensa internacional, parou os Estados Unidos. Veículos da Europa, América Latina, Ásia repercutiram o caso com a cobertura especial, tratando o ataque como um divisor de águas no atual momento político dos Estados Unidos. O jornal francês Le Monde afirmou que o país vive um luto político e moral e classificou o episódio como uma ferida profunda na democracia americana. A publicação também menciona o simbolismo da tragédia, ocorrida em uma universidade, diante de uma plateia de jovens, num ambiente que deveria representar liberdade de expressão e debate. Todo jovem de universidade que promover o extremismo deveria ser expulso imediatamente. Foi expulso agora um youtuber, o tal do Wilker Leão, porque ele questionava o professor. Mas nenhum dos que ameaçaram a vida do advogado Jeffrey Chikine, nenhum dos que tentaram contra o Kilter numa Universidade do Paraná, ninguém foi expulso. Deveriam. Quem posta bandeira do Hamas, vídeos, fala sobre o Hamas, deveria ser expulso. O professor deveria ser expulso. Porque liberdade de expressão não abrange o crime. E defender terrorismo é crime. Literalmente é crime, né? É crime. Ó, isso não é aqui no Brasil. É um mal do mundo. Sinceramente, é um mal do mundo. O André Ventura, lá de Portugal, ele fez a seguinte publicação de um perfil de esquerda. O Charlie Kirk quis ser o rosto jovem e triunfante do radicalismo ultraliberal anti-woke norte-americano. Acabou como símbolo do que o seu movimento gera: violência sem retorno. Crônica de Simão Ribeiro Póvoa. Vocês são os canais.